boa noite a todas e a todos. Espero que vocês tenham tido uma excelente semana. Força para os que estão precisando de força. Hoje a gente dá continuidade a mais uma live com um tema muito bacana e para discutir, para que a gente pudesse elaborar, conversar sobre esporte e novas mídias, eu chamei dois amigos queridos aqui de Sobral. Chamei o Tupi que é radialista, apaixonado por esporte, tem um programa aqui em Sobral sobre esportes, e chamei também um amigo querido, desde quando a gente jogava ali futsal, que é o Mateuzinho, o Matheus Barreto, e também está agora vivendo essa vida de youtuber. Então, eu queria chamar o Tupi, o Matheus, para me fazer companhia nessa noite e a gente bater esse papo bem descontraído. Boa noite, gente. Boa noite, Igor. Boa noite, Matheus. Boa noite a todo mundo que está ligado aqui com a live com a gente. Show de bola, muito bom estar aqui para a gente tratar de um assunto que a gente gosta tanto e, enfim, levar um pouquinho de informação e entretenimento aí para a galera que está em casa, para os quarentenders, quando eu costumo chamar. Maravilha. Boa noite, Guinho. Boa noite, Tupi. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Primeiramente, agradecer. É uma honra estar com esses dois feras aqui. Iguinho já é meu amigo próximo, tanto no esporte como aí na vida profissional. E o Tupi, que é meu amigo aí, época de colegial, né, Tupi? E hoje aí é esse excelente profissional, radialista, sem comentários. Para mim, eu sou aqui um convidado de luxo. Obrigado, Matheus. Obrigado, Tupi, pela presença. Vamos lá, iniciando nosso bate-papo. Fazia um tempo em que a gente não estava movimentando, mas vamos voltar aí com toda a força. Vou deixar um pouco mais para frente para falar aí do que nós estamos fazendo nas redes sociais. E sem muita demora, Tupi, Matheus, vamos iniciar aqui nossa conversa e eu trago aqui, junto com vocês, esse tema esporte e novas mídias, né? Então, as novas mídias, ela tem tido uma interação, uma relação muito forte com o campo da cultura, né? Com o campo do desenvolvimento pessoal. E o esporte, não tão atrás, mas um pouco, começou agora a se apropriar da importância dessa ferramenta. E aí eu estou falando do esporte coletivo, das transmissões. É óbvio que nós já temos aí diversos canais de esporte, diversos canais de youtubers, né, Matheus, que dão dicas e ensinam. Então, queria aqui perguntar ao Tupi, o Tupi está sempre muito atualizado e vai ser importante, Tupi, falar um pouco desse tema para as pessoas que estão entrando no canal, para as pessoas que vão assistir mais na frente. Tupi, a gente está vivendo, né, nesse triste período de pandemia, há muita dificuldade no esporte. No futebol não tem sido diferente. Alguns estados já começaram a reabrir, né, os seus campeonatos, alguns com portões, a maioria com portões fechados, e nós estamos, nesse momento, tendo que se reinventar. Então, os clubes estão se apropriando muito das tecnologias digitais, do YouTube, de outras plataformas, inclusive o próprio Facebook, para poder transmitir os seus jogos. Isso tem também sido um resultado de um desgaste, né, com a Globo, com os pagamentos dos contratos de televisão, Globo e outros canais. Tupi, tem como tu dar para a gente aí um panorama, um resumão do que está acontecendo agora? Bem, Igor, como você falou, né, tem toda a questão do desgaste, tudo que se arrasta já há muito tempo, por conta que, como a Rede Globo é a detentora dos direitos de transmissão do futebol brasileiro já há muitos anos, acho que, salvo engano, para mais de 30 anos, a Rede Globo é quem detém esse direito de transmissão, agora que apareceu uma concorrente, né? Ela meio que determinava horários, condições de jogo, tudo pelo que eles chamam de padrão Globo, né? O horário do jogo era sempre após a novela, nas quartas-feiras, e aos domingos sempre antes do programa de variedades, enfim, era sempre o mesmo padrão, né?
E isso já há muito tempo que gera uma chateação nos clubes por conta desse horário ruim, porque o Matheus, que ainda hoje é atleta, sabe bem o que eu estou falando. Começa por aí, né? Tem outros detalhes que a gente vai tratar, mas começa por aí. Você jogar a 15 para as 10 horas da noite, um jogo que acaba meia-noite, o atleta, depois do jogo, tem vestiário, tem conversa depois, vai se reidratar, vai banhar para ir para concentração ou para casa. O atleta desse vai dormir mais ou menos 3 horas da manhã, 2, 3 horas da manhã, porque a adrenalina está alta. Então vai dormir lá para as 3 horas da manhã e no outro dia tem trabalho, tem regenerativo, porque quarta-feira tem jogo de novo. Então começa por aí. Né? Domingo tem jogo de novo, né? Normalmente é assim. Começa por aí. Então já tinha esse desgaste por conta do horário que não era o mais agradável aos clubes. E depois veio a questão da grana, né? Que foi a divisão do dinheiro do rateio que não estava tão justo quanto se queria, quanto se desejava, por conta dos clubes que alguns queriam um pouco mais, outros queriam um equilíbrio maior. E aí foi onde veio a Tune, que é a empresa que é dona da Esporte Interativo, que foi que chacoalhou tudo isso. Né? Esporte Interativo é uma empresa muito antiga já no futebol, começou na época da Traffic e teve uma parceria com a Band. Né? E desde aquela época a Esporte Interativo já era uma empresa que transmitia a Liga dos Campeões da Europa e tal. Depois a Globo, inclusive, comprou os direitos da Liga dos Campeões. E a Esporte Interativo já tentava ingressar nesse espaço, né? Mas ainda não era permitido. Só que eles realmente começaram a crescer muito, tiveram um canal próprio, eles só saíram da televisão porque a empresa que detém a Tune comprou uma empresa de transmissão de TV a cabo, a maior que tem no Brasil hoje, e não podia, chocava interesse. Aí tiveram que sair do cabo e ficaram só de modo digital, em streaming, né? Tupi, a Esporte Interativo, fazendo aqui um corte para a gente, tu trouxe um tema bacana, o Esporte Interativo foi quem revolucionou, né, esse mercado, quem abriu novas possibilidades, né, tanto da perspectiva de tirar o monopólio, né, mas também de estarem usando e estar democratizando o acesso a outros campeonatos, né, não só campeonatos internacionais, mas outros campeonatos também brasileiro, por exemplo, a que eles chamam a Lampions League, né? Que é a Copa do Nordeste. Fantástico a transmissão dele, a relação do esporte interativo com o público, com a torcida, né, do Nordeste, dos clubes nordestinos. Então, houve aí, com certeza, uma afinidade, houve aí um amor à primeira vista entre... E tem um detalhe aí que é o mais importante, não é nem a questão da Copa do Nordeste, é porque, além da Copa do Nordeste, porque a Copa do Nordeste é um torneio grande a nível da nossa região, é um torneio grande, um torneio que tem muito público, muito apelo, mas a Esporte Interativo começou a transmitir a Série C do Brasileirão. Então ele deu realmente nova abertura e novas condições para esses clubes, porque a partir do momento que você transmite o campeonato, você paga direito de imagem. Então ele deu uma nova perspectiva, uma nova condição para esses clubes que disputam torneios menores. E aí é onde está o grande pulo do gato, sabe, Igor? Foi aí que eles se inseriram em um mercado novo e conseguiram ganhar novos adeptos, e tinha-se um medo muito grande de quando o esporte interativo saísse da TV e ficasse só em streaming, perdesse adeptos. Pelo contrário, eles estão crescendo muito mais. E hoje, o esporte interativo detém os direitos de transmissão de Campeonato Brasileiro de, salvo engano, um terço mais do que isso, quase metade dos clubes da Série A, clubes como Fortaleza, Santos, esses clubes transmitem jogos pelo esporte interativo de forma exclusiva, e eles estão muito agressivos para pegar esses direitos de uma vez por todas, né? E aí vem a história da ruptura, porque entendeu-se definitivamente, e aí foi o Flamengo que trouxe isso para o Brasil, não existe outra história. O Flamengo aprendeu aonde tem que aprender, que é o futebol mais rico, mais importante do mundo, que é na Europa. E eles aprenderam na Europa que esse modelo brasileiro é falido. Esse modelo que a gente tem hoje é falido. O nosso calendário é falido. Né? O calendário brasileiro é uma vergonha. Lá na Europa, se um clube decidir todos os campeonatos
que disputar, ele joga 58 partidas. Aqui a gente pode passar de 70, né? Que é criminoso com o atleta. Então, o nosso calendário é falido, modelo de campeonato, formas de disputas estão cada vez mais desinteressantes, então gera o desinteresse de quem está assistindo. Então, tudo isso chegou num nível e o Flamengo aprendeu, entendeu isso e disse, não, agora eu quero o seguinte, eu tenho uma marca internacional, eu estou visado internacionalmente, podia ser qualquer clube, mas foi o Flamengo, porque ganhou tudo em 2019, eu estou visado, a minha marca é a mais, no futebol brasileiro, é a mais pesada nacional e internacionalmente, então eu quero uma fatia maior desse bolo, porque eu mereço. E aí impôs a condição. A Globo não quis, eles disseram, tudo bem, disseram, tudo bem. Por quê? Porque é óbvio que o Flamengo quer expor a marca na TV. Isso é óbvio, não Claro. existe, uma coisa depende da outra. Mas a Globo precisa da audiência do Flamengo para ter audiência nos jogos, você está entendendo? E o que aconteceu? O Flamengo ficou fora do Campeonato Carioca e aí começou uma disputa interna e, enfim, aí rolou todos os problemas que o Flamengo teve no passado foram trazidos de volta e aí falaram da questão do incêndio, enfim. Virou uma guerra interna e o Flamengo conseguiu, em Brasília, a mudança da MP 984, eu acho, essa MP, se não me engano, que aí deu o direito de transmissão aos clubes. E aí foi onde a coisa começou a andar. Só que é preciso ter muita calma nessa hora. Eu acho a ideia ótima, eu acho sensacional. Eu não sei, o Matheus pode até depois precisar isso para mim, porque ele deve ter uma informação mais precisa dessa questão. Mas o Vasco da Gama fez uma transmissão da semifinal da última rodada do Campeonato Carioca pelo seu canal, Vasco TV. Foi permitido fazer. Só de doação, aquelas doações que se fazem nos comentários do YouTube, doações espontâneas, o Vasco arrecadou ali R$200 mil só naquela brincadeira. Excelente informação. Então, a gente até teve a informação de que o YouTube vai querer agora monetizar isso, vai querer uma fatia também. Eu não acho nada injusto, mas o YouTube é livre, né? Sempre foi o streaming livre. Então não faz muito sentido você ter uma filosofia de streaming livre e depois mudar porque alguém está ganhando dinheiro, né? Com a mudança do coronavírus, muita gente está ganhando grana com as lives e eles estão. Agora estamos complicado. Agora o negócio desandou, a gente não esperava isso, né? Exato. E o YouTube sempre pagou os YouTubers. Eles sempre pagavam. Em relação ao número de visualização, número de curtidas, número de engajamento, né? Agora engajaram demais e o YouTube está querendo reverter. Daqui a pouco vem outra plataforma e passa por cima do YouTube. O mercado. Então, nós temos DAZN. A DAZN é uma plataforma digital, 100% digital. O próprio Esporte Interativo está entrando cada vez mais nessa história do digital. Então, a concorrência vai existir, não vai ter jeito. Ô, Tupi, entrou aqui a nossa vice-prefeita, Cristiane Coelho. Eu queria interromper aqui para agradecer a presença ilustre dela nessa noite de sexta-feira. Dizer a ela que eu tenho um carinho imenso por ela e que ela, sem dúvidas, foi a melhor prefeita, a melhor vice-prefeita de Sobral. Fez um trabalho muito bacana, está fazendo um trabalho muito bacana. O Breno está aí, companheiro aí do Matheus. Acompanhando aqui de longe a boleirada. Kelly, o João Paulo Montenegro, uma figura importante para o esporte sobralense. O Juninho está aí também, o Júnior Gomes, entrou o Neném Arruda. Então, mandar um abraço aí para vocês. Compartilhe o link para as pessoas entrarem. Nós estamos trazendo aqui um tema importante para a turma do futebol amador, os produtores de torneio, as pessoas que querem se reinventar no esporte. Estamos trazendo aqui o que tem de atual, o que está acontecendo nos campeonatos brasileiros. Daqui a pouquinho nós vamos seguir a pauta aqui, falando mais especificamente com o Matheus sobre essa vida dele aí de youtuber, do canal que ele criou. Então, boa noite, gente. Obrigado por estarem acompanhando. Compartilha aí o vídeo. Pede para a turma entrar para que a gente ainda fique mais motivado aí para trazer mais notícias. Então, Tupi, em que ponto está essa briga, entre aspas, né, dos times com o YouTube? Há uma decisão já ou só um apontamento? Assim, com o YouTube ainda está tudo muito recente, né? O que é preciso resolver agora, como é que vai ficar a questão
com a detentora dos direitos, que é a TV Globo. Essa é a grande questão do momento, porque a Globo rompeu o contrato com o Campeonato Carioca e tudo leva a crer que esse problema, essa querela, ela vai se esticar para o Campeonato Brasileiro, que começa agora em agosto. Então, pelo andar da carruagem, eles não vão apertar as mãos, porque já vem rompido desde janeiro, e o Flamengo está ganhando adeptos. Né? O próprio Vasco, que são rivais em campo, mas eles se uniram nessa causa. O Vasco é um dos clubes que está do lado do Flamengo nessa causa, e vai ganhar mais adeptos, porque, se parar para pensar, é mais vantajoso dessa forma. Né? Então, agora que vai ter que ser decidido, é isso, como é que vai ficar. E pelo que a gente vem conversando, né, com os amigos, a gente tem contatos em outros estados também, os amigos jornalistas que vão passando as coisas para a gente, a galera que trabalha no setorismo pelo Twitter, pelo que a gente vem conversando, a grande dificuldade da Globo realmente é cash, é grana. Tanto é que não existe hoje uma certeza de que o maior torneio de futebol do mundo, que é uma marca registrada da Globo desde 80, desde 70, não vai ser, que é a Copa do Mundo de 2022, não deve ser transmitida pela Globo, porque não tem grana mesmo. Né? Então, se os clubes vão querer fatias maiores, com visibilidade maior, para uma empresa que não está conseguindo pagar isso, vai começar a criar esse atrito, principalmente porque tem quem pague. A Globo talvez não esteja conseguindo chegar ao número que esses clubes querem, mas tem quem pague. Tem empresa que está querendo pagar, que está com muita grana, querendo investir forte, querendo investir pesado, para tirar o Campeonato Brasileiro de lá. E a gente sabe, Igor, Matheus, a gente sabe que o futuro das transmissões só é esse. Né? A pandemia, ela trouxe para a gente essa nova forma de transmissão de shows, de conversa, de debates, mas isso, ela só adiantou uma coisa que já era esperada para daqui 3, 5 anos. Né? Com o advento do 5G, com a chegada da internet ultra rápida, né? Da ultra banda, com tudo isso que está vindo hoje, a internet 5G, as pessoas podem achar que ainda existe uma distância muito grande, mas em São Paulo, lá na Vila Olímpia, é um bairro que foi todo projetado para fazer testes com a 5G em parceria com a Enel, e eles fazem pela linha de transmissão de eletricidade. Né? Então, na Vila Olímpia já existem testes feitos com 5G bem animadores. Então, com o advento da internet ultra rápida, essa vai ser a nossa tendência, cada vez mais. Porque... E o acesso, viu, Tupi? E a democratização do acesso ao celular, né, aos smartphones. Então, você baixa o aplicativo, da onde tiver, você assiste. Você não precisa estar sentado no sofá, em frente à televisão. Você assiste na rede, você assiste numa viagem, você assiste, enfim. Então, isso aproxima, né, o torcedor. Tu acha, Matheus, que essa relação com as novas tecnologias, ela vai afastar o torcedor dos estádios? Bom, Igor, aproveitando aqui o gancho, eu anotei aqui algumas referências que o Tupi citou. Acima de tudo, como o Tupi falou, ainda sou atleta, eu ainda acompanho muitos atletas profissionais pelo Guarani de Sobral, são muitos meus amigos. A gente está esquecendo desse detalhe, né? A gente fala muito do calendário, como o Tupi falou, é horrível, mas está esquecendo que os funcionários são os atletas, são os que sofrem mais. O Alex, aquele craque, o canhoto, ele veio aqui, ele que foi o primeiro, após voltar da Europa, a jogar no Coritiba, pelo sindicato... Só para relacionar o Alex com o Alex Cabeção, do Palmeiras, do Cruzeiro. Exatamente, esse. Ele veio aqui para tomar a frente no sindicato dos atletas para protestar em relação a esse calendário. Porque geralmente, com esse calendário que o Tupi falou, você joga quarta, e quem joga quinta, que às vezes joga sábado, joga domingo, um pouco tempo de descanso. Então não existe mais treinos, porque você joga quarta, pela adrenalina, tudo que o Tupi falou é a pura verdade. Você na quinta-feira, você não tem uma condição de rendimento. Você vai estar ali, o seu corpo não está aguentando após uma partida. Sexta-feira, você não pode arriscar um treino puxado, porque você já joga sábado. Isso. Então, onde ficam os atletas aí, que são os funcionários, né, no caso? Em relação a isso, ao streaming, essa novidade, ela já é implementada na Europa, ela já é implementada nos esportes americanos, né, NBA, NFL, onde cada clube tem o seu canal. E aí o torcedor, ele acompanha os jogos do seu time. Aqui no Brasil, nós sabemos que é um país de terceiro mundo.
ainda precisa de um impacto maior. Lógico, é uma cultura. Eu acredito, Igor, pela sua pergunta agora, no começo, a gente não está tendo aqui, se eu não me engano, o jogo Flamengo e Fluminense bateu o recorde de maior evento esportivo ou de maior transmissão do YouTube, né? Foi, Tupi, sabe? Pode me corrigir isso? É isso. Acima de 3 milhões. Isso porque está no começo, Igor. Daqui a algum tempo, devido à pandemia, que eu acredito, tem alguns estados, Tupi até sabe até melhor do que eu, que querem liberar torcidas. Devido à pandemia e devido ao nosso país, não estamos preparados. Então, acredito, Igor, que vai aumentar o maior número de torcedores online. Começou agora com o Flamengo, o Fluminense já fez sua primeira transmissão, tem 8 clubes que estão brigando nessa MP, Palmeiras, Fortaleza, Ceará e Fortaleza estão inclusos nessa briga, para também transmitir isso através do seu canal. Aí, quando essa cultura pegar, aí eu acredito que seja de 10 milhões ou 10 milhões para cima de pessoas simultaneamente assistindo. E aí, quando a gente pode perguntar assim, será que vale a pena? Realmente, será que compensa mesmo? Aí o que a gente faz? A conta é muito simples. Muito simples. Primeiro, principalmente nesse período, porque a galera está meio louca. Eu não entendo muito bem as coisas. Na Europa já está resolvido que até 2021 não vai ter torcida, né? E não se sabe ainda quando em 2021 vão liberar a torcida nos estádios. Na Europa está resolvido. No Brasil, no Rio de Janeiro, já estão querendo colocar a final do Carioca com torcida no estádio. Eu não consigo entender nada disso. No Ceará, hoje, foi liberado a volta do Cearense. Hoje está liberada a volta do Campeonato Cearense, mas ainda sem torcida. Se você não tem torcida no estádio, que é o correto para esse momento, porque se a Europa não está pronta, o Brasil é que não está. Então, se você não tem torcida no estádio nesse momento, então vamos fazer uma continha super rápida. Hoje, no jogo, por exemplo, o jogo do Campeonato Cearense do Guarani de Sobral, aqui em Sobral, para você ir para o ingresso da geral é R$20. O ingresso da parte da geral e a social é 30. Esses são os preços dos ingressos. Vamos formalizar tudo a R$20, tudo a R$20, e vai ter Vasco e Flamengo, um jogo Vasco e Flamengo que não vai ter torcida, vai ser transmitido só pelo YouTube do Vasco e o YouTube do Flamengo. Ou então um canal dos dois que vão se juntar e fazer um canal só, enfim, vai ser ali. E aí você cobra um ingresso do torcedor, um ingresso simbólico de R$15. R$15. A gente sabe que um jogo desse Vasco Flamengo no Maracanã passa de 60 o ingresso. 70, 80. R$15. R$15 para 1 milhão de espectadores. E tem muito mais do que isso, porque tem torcedor e tem gente que quer só assistir o jogo. 1 milhão de torcedores por baixo. Você faz a conta, 15 vezes 1 milhão e sabe quanto é que o clube pode arrecadar aí. É simples entender isso. Porque você não consegue colocar 1 milhão de pessoas no estádio, Igor. Você consegue colocar 30 mil, 50 mil. Ô, Tupi, assim tem sido nos shows, né? Assim tem sido nos shows, que eu acho que é quem conseguiu experimentar da melhor forma essa relação com as novas plataformas e aí captar a visualização de milhares de pessoas. Agora tem aquela mágica do estádio, né? Quem já foi no estádio sabe que o estádio ele traz uma experiência muito diferente para o torcedor. Você levar seu filho para o estádio com sua família, gritar aquele gol junto, abraça a pessoa que está do lado sem conhecer, né? Enfim. Então tem uma mágica que com certeza será insubstituível por qualquer tecnologia. Eu faço a pergunta, mas coloco aqui esse asterisco para vocês, para que vocês acham disso. Essa vivência, ela é insubstituível. O que é que vocês acham? Iguinho, aí você já me deixa com vontade de voltar, né? Tanto as quadras como o estádio. Aí você me deixa aí imprensado na parede. É o seguinte, Iguinho, como você falou, no estádio, a sensação, aquele sentimento não tem igual, mas vai depender muito dessa cultura. É uma cultura, você sabe que não só agora, mas as redes sociais, nesse momento de pandemia, não só Instagram, não só YouTube, Facebook, Twitter, inclusive uma rede social nova que apareceu, que é o TikTok,
bombaram. Bombaram. YouTube, Instagram, são todos pela empresa da Google, tá certo? A Google é praticamente a dona dessas mídias sociais. E aí, é como eu lhe falei, tudo é uma questão de cultura. Se nós brasileiros, ainda tem, como o Tupi falou, como você falou do show, às vezes tem uma live de um show que você junta 10 pessoas para assistir numa televisão. Aconteceu também agora, no jogo do Flamengo, que cobrou R$10, 5 pessoas pagaram R$2 para liberar um acesso. Acontece isso. A gente botou a final do campeonato aqui da Flu TV, 3 milhões, mas deve ter assistido umas 10 milhões de pessoas, né? Porque sempre tem umas 5, 6 pessoas, né, que assistem ao mesmo tempo. E isso é uma coisa que foi implementada agora, que na Europa já é um sucesso, já é bem organizado. Se no Brasil, Igor, vamos botar aqui, lógico, esse é um projeto, eu acredito que não seja, é um impacto, é uma briga lá interna entre o Flamengo e as emissoras, as equipes. Mas quando isso for uma cultura nossa, telespectadores, eu acredito que será cada vez menos pessoas no estádio. Provavelmente só mais quem é sócio, torcedor, por aí. Matheus, a sua ideia está muito no caminho, mas eu acho que eu acho que se fizer do jeito certo, não vai afastar o torcedor do estádio quando as coisas voltarem ao normal, é claro. Não é o momento agora. Eu acho também. Estou falando que quando as coisas voltarem ao normal. Por quê? Porque, como você disse, na Europa essa experiência já é um sucesso, os estádios são sempre lotados. O que acontece, a questão é a seguinte, onde eu quero pontuar isso aí que o Igor falou. O Igor falou de... Tupi, só aproveitar aqui, antes que tu comece uma nova fala, o João Paulo, nosso amigo João Paulo Montenegro, ele coloca o seguinte aqui, ele coloca, completando a fala do Matheus, talvez a contribuição dessa pandemia para os esportes será o fortalecimento do plano sócio-torcedor, explorando essas novas mídias. Aí ele coloca aqui, agora já pensou essas mídias sendo exploradas pelos clubes amadores da região, que arrasta multidões nos campos e nas quadras? Já pensou o Campeonato Sobralense de Futsal com 6 clubes explorando essas mídias? As possibilidades são infinitas. A gente tem aqui experiências nesse sentido, né, Tupi e Matheus? Tem a própria SPN, né, que Cleivson Rocha com o Rosaldo faz um trabalho fantástico. Eu sou fã daquele Cleivson. Cara simpático, a qualidade da transmissão é muito boa. Não sei se existe uma parceria com o Guarani, não estou lá dentro para saber, mas provavelmente deva existir, né, o clube para ceder esse direito de imagem. Não, Igor, infelizmente eu já fiz algumas vezes, infelizmente a federação não permite. Não permite, né? Não permite mais. A gente fez algumas vezes, aí veio eu fiz também uma vez e a experiência foi muito boa. Eu fiz, pegando a narração do Mário, né? Eu comentava na Tupinambá, botei meu celular, uma coisa super amadora, botei meu celular, tive uma sacada na hora. Depois eu posso bater no peito, eu fui o pioneiro, foi eu que tive a ideia e depois todos fizeram. Coisa boa. Sem problema nenhum copiar, sem problema nenhum. As boas ideias têm que ser copiadas mesmo. Não tenho nada. É um absurdo isso, né? Quando tiver aí a revolta dos celulares, que todo mundo filmar o jogo e transmitir ao vivo pelo O que vão fazer? O que vão fazer, né? E aí eles queriam penalizar só as emissoras. As pessoas no estádio podiam fazer isso. Pouca inteligência. Mas foi uma experiência muito boa que a gente teve. Eu tive muitos acessos na época, porque a gente que não podia ir para o estádio, não queria ficar em casa e ia ver o jogo pelo celular. Mas sobre a presença do público, Igor, que eu estava dizendo, eu acho que tem como manter as duas frequências, a frequência digital e a frequência pessoal. Só que acontece, você falou assim, a magnética do estádio é diferente, levar a família, aquela coisa da torcida. Eu adoro ir para o estádio. Quem me vê no estádio junto sabe que quando eu não estou trabalhando, eu sou torcedor de alambrado, eu vou lá para o alambrado para ficar gritando com o treinador, criticando. Se não for assim, nem vale. Esse novo formato de arena nem me atrai muito. Eu gosto de ir lá para baixo e tal, enfim. Só que, para que você mantenha as duas frequências, Igor, é importante que se entenda que é preciso dar condição para o torcedor. Os estádios brasileiros hoje são terríveis. Terríveis. São verdadeiros campos de batalha, porque a gente sabe que quase sempre grandes jogos geram grandes confusões.
Quantas e quantas vezes torcida do Ceará vinha aqui para Sobral? Eu já presenciei cena de praça de guerra aqui em Sobral e os torcedores ficaram presos dentro do gramado do estádio do Junco, porque não podiam ir embora, porque a torcida do Guarani e do Ceará estavam se confrontando. E aí, lá em Fortaleza é muito pior quando tem. Teve o caso do Flamengo, a invasão dos torcedores ao Maracanã. Teve o caso do Vasco com o Atlético Paranaense, que foi uma coisa absurda. Torcedores do Corinthians fizeram isso lá na Bolívia. E esses caras, isso é a coisa mais incrível. Esses caras foram presos, né? Por exemplo, os torcedores do Vasco que fizeram aquela guerra campal lá no jogo contra o Atlético Paranaense em 2014, eu acho. Foi aí, 2014, 2015, no jogo do rebaixamento do Vasco. A torcida foi proibida de ficar fora foi banida dos estádios por 2 anos. 2 ou foi 3 anos. Voltaram a poder frequentar os estádios. Teve um jogo em São Januário, Vasco e Flamengo. Nesse exato dia, no dia que voltaram aos estádios, teve confusão. Torcida do Corinthians que entrou em confusão com a do Flamengo no Maracanã. As mesmas figuras que entraram em batalha com a torcida do Flamengo no Maracanã são os mesmos que foram presos na Bolívia, na morte do Kevin Espada. Né? Então, são os mesmos. Não tenho nada contra a torcida organizada, tem muita gente boa nas torcidas organizadas, mas tem muito bandido travestido de torcedor que vai para fazer confusão dentro do estádio. E não é o lugar de confusão. Estádio, ginásio, quadras são locais de entretenimento. Então, quando você está enraizado no Brasil, infelizmente, essa coisa de que o estádio vai dar confusão. Eu não vou para o jogo Fortaleza e Ceará porque eu não tenho coragem, porque eu não posso levar meu filho, não posso levar minha esposa, porque eu não sei como é que vai ser, se eu vou conseguir chegar em casa vivo ou saudável. Então, é preciso dar condição de segurança, condição de conforto. O torcedor pagar o sócio-torcedor na Europa e na NBA, todas as quadras e estádios são lotados, mas 95% daqueles ingressos são vendidos no começo da temporada só para sócios. Sócio. Já vem logo todos os ingressos já de todos os jogos. Para você encontrar um ingresso desse, fora sócio, é um sacrifício. Então, já está tudo pré-vendido. O clube já conta com aquela renda já no começo da temporada, porque já sabe que tem. Você está entendendo? E essa experiência não foi experimentada no Brasil. Por quê? Porque no Brasil, eu sempre falo isso, é uma realidade. As pessoas que estão em condições de comandar alguma coisa no Brasil têm um pacto com o retrocesso. É incrível isso. Taxaram o Spotify, taxaram o Netflix. É incrível isso. É triste. A risada para não chorar. É triste, viu, Tupi? Ô, Tupi, a gente está atrasado e o futebol brasileiro está sofrendo, né, o reflexo desse atraso, né? Nos campos, nos estádios, as condições, nas transações de jogadores, agora a relação com torcida, a relação com as novas mídias. Então, a gente está sofrendo uma desorganização generalizada, né? Da CBF à federação local dos seus estados. E é desentendimento por toda parte, uma ameaça de participar de um campeonato, querem se juntar para fazer outro campeonato, formar outra liga, enfim. Eu sou favorável. Dizem que depois do caos vem a bonança, né? Então a gente precisa... Você, Tupi, é uma figura das boas ideias, o Matheus, a gente precisa criar essa corrente, né? E a gente pode começar a dar o exemplo aqui em Sobral. Não vou entrar nem nesse assunto Guarani de Sobral, com toda a polêmica que tá passando, porque nós vamos gastar muito tempo, vamos deixar esse assunto para outra hora, né? Guarani que teve que contratar aí uma equipe alguma coisa, sub-23 do Ceará? Do Ceará e do Fortaleza. Teve que fazer uma parceria. Então, são 13 jogadores, salvo engano, 13 jogadores do Fortaleza e 8 do Ceará. Acho que é isso. E a comissão técnica também está mexida. Vamos deixar para falar disso em outro momento. Eu queria, já passando aí, a gente avançou aqui no nosso horário, as pessoas vão entrando, vão saindo, o papo está muito bom. Antes de passar a palavra aqui para o Matheus, e Tupi, a gente entrar nesse tema aí do YouTube, dessa nova ferramenta, né, que potencializa, que coloca na vitrine os profissionais do esporte,
Eu queria abraçar mais uma vez João Paulo, meu amigo Everardo, que entrou, deve estar aí assistindo, a Cristiane, o Gabriel, a Keline, né, o João Paulo interagindo aqui com a gente, muito bom. A Luísa Melo também deu uma passada, entrou aí, está aí com a gente. Então, agradecer essa turma toda por estarem aqui com a gente, conteúdo muito rico, Tupi, muito bacana. E a gente já entra aqui nessa segunda rodada, Tupi, falando aí de como mudou a perspectiva da prestação de serviço, da geração de produto às redes sociais, né? Forma de se relacionar também. Então, o esporte, como eu disse anteriormente, o esporte ele não vem muito atrás, mas o esporte, em relação à cultura, em relação a outras políticas e outros serviços e produtos, o esporte ele está um pouco atrás, não está muito, mas está um pouco, mas está avançando aí nesses últimos meses, nesses últimos dias, principalmente nesse triste contexto de pandemia. Então, tenho visto pessoas, profissionais de educação física, técnicos habilitados, vendendo o seu livro, o e-book pela internet, vendendo o seu curso online, pessoas estão ganhando dinheiro, profissionais de educação física do CrossFit, você conhece, Tupi, que está dando agora a sua aula online. Isso tem revolucionado, tem aproximado, né, esses profissionais de um público que agora, mais do que nunca, está familiarizado com a internet, com o computador. E o Mateuzinho, ele estreou aí um canal no YouTube. Mateus, conta pra gente o que é esse canal, por que tu criou, o que é que tu pretende com ele. Eu vi lá, você é um craque, eu não preciso esconder isso, é o nosso camisa 10, canhoto, joga muito e está lá ensinando as pessoas a terem mais habilidade, a conduzirem melhor a bola, as questões específicas do futsal. Conta pra gente um pouco do teu canal, por favor, Matheus. Bom, Enguinho, você citou aí, isso era um sonho que eu já tinha o quê? Há 5 anos atrás, quando eu comecei a assistir YouTube, né? Só que o YouTube, antes, ele era uma ferramenta apenas de entretenimento, onde você compartilhava vídeos, outras pessoas viam, se gostavam, se curtiam ou não. E hoje, como você falou, devido à pandemia, esse crescimento absurdo nas mídias sociais, e onde é emprego. Hoje é um emprego, hoje é uma empresa que você possa criar. Bom, Igor, eu tive esse projeto aí, eu já tem 6 meses que eu venho estudando, eu tenho uma equipe, né? É uma profissão hoje que é muito falada, que é uma profissão de empreendedor digital, o pessoal que trabalha com marketing digital, e eu tenho 2 profissionais dessa área que andam me acompanhando, que me dão sugestões, que me ensinam o caminho, e tudo isso, além de planejamento, são estratégias, tá certo? E eu fiz um canal na qual eu me relaciono bem com o meu público. Você sabe, o Tupi também sabe, que além de atleta, eu sou profissional de educação física e sou professor. Sou professor de futsal e futebol. Eu queria também aproveitar essa pandemia, e as redes sociais é o nosso meio de se aproximar com o aluno, com o cliente, com as pessoas. E eu tive essa ideia de compartilhar os meus conhecimentos, também aprender bastante, né? Que depois que eu lancei o canal, eu vi que vários amigos meus tinham canal, mas não tinham coragem. No começo, você é chamado de blogueirinho, você é chamado disso, e as pessoas ficam com vergonha, timidez, sem saber que aquilo ali você pode potencializar o seu trabalho, o seu conhecimento. E é isso que eu estou fazendo. Primeiro eu quero compartilhar o pouco que eu aprendi aqui em relação ao futsal, com pessoas que eu sei que o público gosta muito disso, tem pessoas que têm vergonha, que eram meus alunos e são meus amigos também de bola, não só atletas, mas como aquele que gosta de bater uma bolinha, né? Aquela pelada, aquele racha, tem vergonha de jogar, são mais tímidos, querem melhorar. E aí o canal, eu fiz isso para a gente chama as dores, né? As dores dessas pessoas. A gente treinar, eles poderem assistir, que eles possam treinar em casa, que hoje a gente não pode usar. Aproveitar esse momento e lembrar, galera, não podem usar as quadras e nem os campos públicos, por favor. Nós estamos na pandemia, nem se sabe se tem um pico. Peço isso, por favor, porque quando eu vou ali no mercantil, a gente vê areninhas e quadras lotadas. Gente,
aproveito aqui e já peço, por favor, vamos ficar em casa para logo tudo isso passar. E o mais rápido possível possamos todos estar usufruindo aí desses equipamentos. Então, Igor, e aí esse projeto eu lancei, vai fazer um mês agora, dia 21, e já estou colhendo bons frutos, porque o retorno ali, o feedback do público é muito importante, sabe? E a minha ideia, depois que eu lancei o primeiro vídeo, é sempre melhorar a cada vídeo, poder ajudar pessoas que estão querendo aí melhorar seu desempenho, pessoas que são destaques negativos, passarem a ser destaques positivos, pessoas que serão lembradas em suas equipes e não afastadas. E a ideia é essa. Lembrando, aproveitar aqui o espaço, Igor, o YouTube, ele é tanto o YouTube como o Instagram, como o Facebook, ele é uma ferramenta que gera dinheiro. E a gente pode ter 6 maneiras de ganhar dinheiro ali pelas redes sociais. E a galera não sabe. Tem gente que está trabalhando sem saber. Se você buscar um profissional de marketing digital, ele vai te passar as estratégias direitinho, e aí você pode engajar, como é isso que eu estou fazendo. Quero muito, tenho meu emprego, mas eu quero muito, Igor, tocar meu projeto e viver dele. Muito bom. Abraçar aqui o Ivan, nosso presidente da Liga Sobralense de Futebol, acabou de entrar. Tupi, a gente já acompanha há muito tempo diversos profissionais, né, diversos canais de esporte, né? Tem aquele Fred, que talvez tenha sido um dos pioneiros, que conseguiu aí ganhar diversos seguidores, e o cara é um sucesso, está no meio agora, parece que entrou num time de futsal, está treinando, está jogando, né? Então, quem são as pessoas que vocês têm como referência, youtubers, né, que trabalham com marketing digital e que conseguiu aí, que está galgando para atingir um espaço bacana nesse contexto? Igor, eu comecei a ver esporte na internet com streaming, com comentários, isso já tem muito tempo, foi com os Desimpedidos. Foi onde eu comecei a assistir, a ver e tal, porque hoje em dia, eu que tenho programa esportivo, sei bem do que é que eu estou falando. Hoje em dia, o grande lance desses programas é a boleiragem, é o clubismo, né? É você estar na resenha e tal. E os programas que eram mais sérios, com análises e a galera mais engessada, esses programas ficaram cada vez mais de lado e começou-se um novo movimento em relação a isso, tanto é que ESPN e Sport TV, que são canais de referência, canais fechados de referência, já que a Fox está encerrando a atividade, eles contrataram a galera que é mais da resenha, que é mais do papo descontraído, né? O Sport TV levou o Rodrigo Rodrigues, que era da Sport Interativo, para poder comandar programas lá, e o Rodrigo Rodrigues é esse cara mais de resenha, que sempre batia uma bola muito boa com a Ale Oliveira, que foi o cara que trouxe uma perspectiva totalmente nova em relação à análise, um cara incrível, porque a galera fala assim, o Ale é um cara mais escrachado, o Ale não é um cara que entende nada, e o Ale sabe muito. Ele foi por muitos anos jogador, joga muita bola, e foi técnico de futsal por muito tempo, né? Então, o Ale ele conhece muito o que está falando, só que ele trouxe uma linguagem diferente, né? E aí foi onde começou essa coisa da resenha tomar conta. Só que isso foi, como eu falei, já tem muitos anos que isso foi inserido já desde os Desimpedidos, né? Que a gente assistia. O Matheus deve ter acompanhado, porque a galera que gosta sempre vê. Tinha os gols da rodada, tinha narrações toscas. Então, começou ali esse movimento, né? Que já era pela internet, já era de streaming. Então, tem muita gente que se inspirou na galera do Desimpedidos. Desimpedidos, justamente. Tem a galera que se inspirou nos Desimpedidos, e aí veio Bolívia Talk Show, né? O Bolívia foi um cara que também... Bolívia foi um cara que começou nessa coisa também da resenha esportiva, o Fred, e aí veio... A galera veio ganhando força, né? O Esporte Interativo tem até um canal disso, né? Um canal alternativo do Esporte Interativo, onde o Ale até participa também, que é o de Sola, né? Então,
O de Sola, ele tem muita referência do Desimpedidos. O de Sola tem muita referência. Então, são esses caras que a gente teve que acompanhar. A gente que é da... Eu era garoto quando acompanhava a velha guarda, né? Que aí eu estou falando de Milton Neves, eu estou falando de Luciano do Vale, essa galera, né? Acompanhava a velha guarda. Mas como eu fui... A gente teve juventude suficiente para aprender coisas novas, a gente precisou se inserir nesse novo cenário, que é o que tem, é o que dá, né? Hoje em dia é isso, né? É barato, é democrático, atinge, é fácil. Você consegue dialogar com a pessoa de outro continente, enfim. Muita gente até acha que é muito caro e tal, mas não é. Vale a pena você investir no marketing digital. Vale, esse assunto ele desencadeia outros questionamentos. A gente pode conversar aqui sobre varejo, pode conversar sobre questão macroeconômica, pode conversar sobre, enfim, acesso à educação, à informação. E só um detalhe, você e Matheus sabem, eu sou diretor de uma emissora de rádio, junto com meu pai, a gente tem uma rádio aqui em Sobral, que é a Tupinambá, e assim, muita gente fala assim, mas aí Tupi, quando tu vai pro teu Instagram, porque eu faço algumas lives também, fiz uma recentemente muito boa com uma amiga sobre segregação. E aí eu falei, Tupi, quando tu vai pro teu Instagram para emitir opiniões lá e sai da rádio, tu tá matando o teu próprio negócio. Não tô. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Eu estou potencializando o meu negócio porque se eu como radialista, como radiodifusor e radialista, não entender que as mídias sociais hoje são fundamentais para o meu negócio, aí sim é onde eu vou acabar, é onde eu vou me matar, totalmente. E outra, e você fura a sua bolha. Quando você entra numa perspectiva de ir para outro espaço que não é o seu, um parceiro, a gente não chama mais de concorrente, você fura essa bolha, você atinge outro público, você atinge outra massa. Pessoal, nós estamos caminhando para o final. Acabei de receber aqui uma mensagem do Iago, que está faltando aí 5 minutos. E falando do Iago, eu queria aproveitar aqui para agradecer essa equipe que vocês acompanharam antes da nossa live, né? O Guilherme, o Iago, que deram toda essa força para construir esse template bonito, para que pudesse encaixar e fazer toda essa produção, essa edição. Entrou aí o Rony Lira, querido Rony Lira, jogador também, gente, figura boa. A Celinha entrou aí também, o Charles Nascimento acabou de entrar, essa turma bacana. Gente, já encerrando aqui o nosso programa, eu tenho dito isso muito, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Rosaldo, com o Thiago, com o Breno na última live. Um abraço, Rony. E a gente precisa, Tupi, manter um canal de informação desse nível aqui, de forma perene, de forma frequente, porque o Sobral precisa incluir nos seus desportistas, nessa massa que ama o esporte, informação acessível, de sobralense falando para sobralense, trazendo exemplos de pessoas próximas. Está aí o Ivan, presidente da Liga, assistindo, o Guilherme, o nosso Gui, o Gui Penedo, entrou. Tem uma turma daqui de Sobral que vão assistir, que vão querer se apropriar mais do tema, muito torcedor do Flamengo, que não está sabendo do que está acontecendo, muita gente que tem o que falar, tem o que passar e vai acompanhar o YouTube do Matheus e vai se inspirar no YouTube do Matheus, vai querer montar o seu próprio YouTube. Então a gente precisa aproximar cada vez mais esses assuntos do Sobralense. Fica aqui o convite para que a gente retorne outras vezes. Então, finalizando aqui a rodada, o João Paulo coloca bons exemplos da utilização das novas mídias para o esporte são Campeonato Norte-Nordeste Universitário de Karatê, estilo kata, Campeonato Norte-Nordeste Universitário de Xadrez, Spring Train, Alizate, enfim. Coloca aqui as possibilidades e os desafios, né, no contexto bem geral. Tem aqui a turma do Esporte na Mídia. Não sei se vocês conhecem essa turma bacana do Esporte na Mídia. Muito bacana. Esporte na Mídia Sobralense. Eles foram convidados, inclusive, para estar aqui na nossa live. Um deles representando um canal de esporte sobralense, mas eles estavam com compromisso, não puderam, vai ficar para a próxima, Tupi, para a gente trazê-los aqui, conversar sobre blog, conversar sobre
sobre o YouTube. Então, um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. E eu vou passar aqui a palavra para o Mateuzinho fazer aqui o seu desfecho, o seu encerramento, incluir algo que não conseguiu incluir. E, na sequência, o Tupi. Né? Entrou aí também o Alan Paiva, querido Alan Paiva, desportista. Então, Mateuzinho, a palavra é sua. Primeiramente, agradecer pelo espaço, pelo convite. Sempre é uma honra poder trocar uma ideia bacana com você. E você ainda me deu um brinde, né? Trouxe o Tupi. Tupi aí, o cara genial da minha época, um cara bastante rico em conhecimento. Se fosse deixar aqui, Guinho, uma live, ia durar aqui 15 lives, né? Se deixasse a gente falar, Maria. É muito assunto. Então, agradecer mais uma vez. Estamos aqui disponíveis para qualquer dúvida. Você pode entrar em contato comigo, o Igor pode repassar o meu contato, sem problema nenhum, tá certo? Guinho, mais uma vez, você sabe, estou com você. Seu canal no YouTube. Seu canal no YouTube. Ah, sim, obrigado, Tupi. Verdade. Rapaz, gente, para quem ainda não é inscrito no meu canal, eu sou inscrito. Eu vi. Eu procurei aqui, mas não achei, então preciso saber. Futsal Maestro 10, tá certo? Quem não está inscrito no canal e achou difícil encontrar o canal pelo YouTube, eu tenho o meu Instagram, que é Mateus com TH Barreto 91. Lá na minha bio, é só clicar naquele linkzinho que você vai direto no canal. Beleza. Maravilha, Mateus. Mateus, uma satisfação imensa ter você. Você é uma figura... Quem dera Sobral ter mais uns 2, 3 Mateus aqui. Mais 2, 3 maestros da sua categoria. Tupi, meu grande amigo, você deu um show hoje aqui, viu? Você domina muito o assunto que fala, impressionante. Junto com o Mateus, formou aí uma dupla invencível. Então, a palavra é sua, meu amigo Tupi. Bem, obrigado, Igor. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado ao Mateus também por compartilhar. Obrigado pelo convite. Só dizer que, pontos rápidos, valorize o esporte. O esporte, eu defendo a bandeira do esporte, não porque é o meu trabalho, não porque a minha vida é lá, mas eu defendo a bandeira do esporte porque o esporte é fator de ressocialização importante. As pessoas vencem através do esporte, não é o único. Tem muitas outras formas de você se ressocializar e vencer na vida, mas o esporte é importantíssimo nesse ponto. Então, valorizem o esporte na sua cidade. Sobral é uma cidade muito vencedora em muitas modalidades esportivas. Poucas pessoas imaginam quantos campeões Sobral tem em todos os esportes. Então, é preciso que a gente valorize muito isso. E dizer que eu estou sempre à disposição. Você tem o meu Instagram lá, TupiJúnior89, pode seguir. A gente está fazendo algumas lives interessantes sobre vários assuntos. Estou todo domingo, às 18 horas, na Tupinambá, no Mundo Esportivo. Todo domingo estou lá, às 18 horas. A gente faz a live tanto no Instagram como estamos lá ao vivo. Eu já estive lá, hein? Já teve lá, né? Tem que ir de novo. Bora falar do futsal, Tupi. Bora falar do futsal. Vamos sim. A gente é muito democrático quanto a esporte lá, porque exatamente para a gente poder saber que Sobral tem muita coisa sendo praticada. É importante. Então, é isso. E eu quero deixar só uma mensagem de carinho com os familiares. Essa semana a gente perdeu um dos maiores esportistas que Sobral já conheceu em todos os tempos, o defensor da bandeira do futebol amador, que é o Ivan Moreira. Morreu na quarta-feira. O Ivan é um cara sem palavras. Morreu, na verdade, na madrugada de quarta para quinta. Sem palavras o que o Ivan já fez pelo esporte amador sobralense, e ele merece sempre toda a referência. E fica, então, o nosso abraço, é insubstituível, né? E que outras pessoas assumam essa bandeira do esporte amador, porque é muito importante, tá bom? E é isso. Verdade, Tupi. Muito bom. Você deu brecha aqui para a gente fechar lapidando, contribuindo com a sua fala, né? Primeiro, a última palavra aí sobre o Ivan Moreira. Ivan Moreira, grande entusiasta de Sobral do futebol amador. Estava sempre no Estado do Junco, nos campos de várzea, com seu radinho, ficava ali brincando, ele, Pedro Neto, Ivan, sempre me chamava no canto para dar entrevista, na época em que estava como secretário, há uns 4 meses atrás. Uma figura muito amável e que, sobretudo, tinha um carinho muito especial pelo futebol amador. A gente está de luto, muito bem lembrado. Eu fiz uma postagem ontem sobre o sentimento de falta, que o Ivan vai fazer. Ele é icônico para o futebol amador de Sobral.
Então, que Deus o tenha. Vai fazer muita falta. A outra questão é justamente o ponto, por que é que a gente está começando a falar mais de esporte, né? Por que a gente está cada vez mais trazendo a perspectiva de temas sobre o esporte? A experiência que nós tivemos à frente da Secretaria, Tupi e Matheus, foi uma experiência importantíssima. Eu que vinha da juventude e tinha um contato muito grande com os grupos de cultura e não tão grande com os grupos de esporte, embora esportista que fui, joguei pela seleção de Sobral, joguei com o Matheus, com o Breno, que nos assiste. Francisco Barreto, manda um abraço para você, Tupi. Então, então não era tão próximo. E quando eu entrei na Secretaria de Esporte, a gente começou aí a dar vida a outros campeonatos que estavam parados. Nós lançamos o Circuito Sobralense de Esporte, com mais de 12 modalidades, inclusive xadrez. Os Jogos Escolares, que eram a seletiva, e a gente saiu de 12, 13 equipes participando, nós fomos para 41 escolas participando. Eram 300 alunos participando e a gente encerrou com 1.500 alunos participando de diversas modalidades. Veja quantas vezes foi feito, né? O investimento na seleção de futsal de Sobral foi muito bacana. Embora o resultado não tenha sido o melhor resultado, que era ser campeão, mas animou o futsal da cidade. As crianças foram ver os meninos jogando, pessoas defendendo a Sobral com a camisa de Sobral, trouxe autoestima para o nosso futsal. Foi um momento muito importante. Tiveram erros? Tiveram. Onde não tem erros? Pode se melhorar? Pode, mas foi... A gente reacendeu a chama do futebol sobralense. Não tão alta como já foi um dia, mas nós reacendemos. Só um pontinho, que você tocou num ponto importante, e isso é muito importante, e eu dizia muito isso na época da campanha. Quando você assumiu a secretaria, eu falava muito isso também. Conversei várias vezes com o professor Aulo sobre isso, e o Matheus, que é meu contemporâneo de colégio, sabe o que eu vou dizer. Foi muito importante resgatar os Jogos Escolares, porque na nossa época, os Jogos Escolares eram uma Olimpíada. A gente passava um ano treinando para os Jogos Escolares. Era a coisa mais incrível que existia para a gente, era vencer os Jogos Escolares de Sobral e disputar os Jogos Escolares cearenses. Excelente. E ficou uma lacuna durante muito tempo, e você, na Secretaria de Esporte, junto com o Ivo, resgataram isso de forma fundamental. Tupi, era incrível, Tupi. A gente fez a abertura, a Cristiane foi lá prestigiar, fizemos a abertura com um hino nacional, acendemos a pira olímpica, fizemos de um momento importante. Na sequência, nós tivemos os destaques do esporte de 2019, né? Os destaques do esporte, rapaz, isso foi incrível, Tupi. Você oportunizar essa rapaziada, essa mulherada, a ganhar um troféu simbólico como um destaque do esporte em diversas modalidades. Nós reunimos mais de 100 famílias aqui no centro de convenções, uma experiência que os pais choravam porque o filho estava ali recebendo um reconhecimento, né, do município de Sobral por estar no esporte. O Bolsa Atleta foi um programa espetacular. Quando o Tupi fala, sensacional. Quando o Tupi fala que a gente tem uma quantidade absurda de bons atletas nas lutas, no jiu-jitsu, no karatê, no judô, mas é impressionante. E a gente começou a se aproximar e conhecer essas pessoas. Sobral teve representações no México, nos Estados Unidos, teve representação no Rio de Janeiro, teve representação, os atletas indo disputar e voltando. Na Arábia, teve um que foi para a Arábia Saudita, né, o Thalisson. Então, assim... Dubai, né? Então, o esporte, eu concordo com você, Matheus, com você, Tupi, quando você fala que o esporte é um grande catalisador de bons frutos. É um espaço onde a juventude se encontra, aquela ânsia da juventude de se enfrentar, de se degladiar. Se degladeia, mas na bola, no xadrez. Com respeito. Né? Com respeito, com cidadania, com espírito de atleta. Você quer subir num palco, quer ser reconhecido por ser o melhor, você vai ser vencedor, você vai pegar no troféu, você vai subir num palco. Isso tira a perspectiva de que é preciso brigar na rua. Eu quero me enfrentar, vou brigar com pau, com pedra, com outras coisas. Isso tira a perspectiva de que se eu quero ter um holofote, eu vou ser o mais perigoso do meu bairro. Não, eu vou
vencer, eu vou vencer uma maratona, eu vou vencer e vou acumular medalhas, prêmios e vou sair de um patamar para o outro. Então, está certíssimo aí a fala de vocês. Mateuzinho quer falar mais uma coisa, Mateuzinho? Nada, eu só ia dizer que você, sobre os destaques do ano, né? É uma valorização para quem é atleta. É um reconhecimento pelo seu esforço, pelo seu treino, pelo seu trabalho. E aquele momento ali foi único. Foi muito Sem falar legal. que o Bolsa Atleta foi um sucesso, né? Oportunizou grandes atletas de modalidades individuais a poderem competir a nível estadual, a nível nacional. Nós temos o Polô da bike, a Ariadne no tênis de mesa, que inclusive foi campeã cearense. Diversas craques aí de modalidades muito individuais. Bacana. Foi muito bacana, foi uma experiência muito bacana. Eu agradeço muito sempre ao Ivo, porque nos iluminou, foi um farol para a gente nessa gestão e com um espírito jovem, viu, Tupi, inovador. A gente levava as ideias para o Ivo, do Bolsa Atleta, do edital de incentivo ao esporte, do circuito sobralense de esportes, com mais de 600 atletas participando. O Ivo abraçava tudo, muito pelo contrário, ele cobrava, né? Então, vamos reformar a quadra tal, o que é que está faltando na quadra tal, vamos animar Sobral, e aí a gente gerou, junto com toda a prefeitura, esse clima do Ocupa Sobral, a Praça da Coab 3, a quadra ali, pessoal jogando até meia-noite, iluminação. Tô lá toda semana, eu tô lá, antes da pandemia, óbvio. Eu lembro, você com seus amigos e suas atléticas. Gente, um beijo bacana, eu queria, para não perder aqui o ensejo, pedir para a turma aí nos seguir também, né? @BezerraEagle no Instagram. Essa aqui é a nossa página, nós vamos fazer nossas transmissões por aqui. Tupi, é uma honra tê-lo aqui conversando essa noite. Mateuzinho, você é um craque, foi uma honra, está dominando aí o que está fazendo. Então, um forte abraço para vocês, um final de semana excelente, aproveitar nossa família, nossa casa e orar, rezar, pedir conforto para aqueles que estão passando por uma dificuldade ainda mais difícil, que perderam os seus entes nessa pandemia terrível, né? Que logo, logo eu tenho certeza que a gente vai sair disso tudo. Forte abraço, um beijo e até a próxima. Valeu, Igor.